de repente aprende. Nós aprendemos sempre. Bom, para falar sobre a dissertativa, na propaganda eu fiz uma chamada dizendo que eu ia mostrar para vocês que fazer dissertativa era mais fácil do que vender Avon. É verdade. Não que tenha alguma relação com as vendedoras de Avon, tem a ver com a técnica utilizada para as vendas. E quando você faz uma dissertativa, você também está vendendo a sua ideia, a sua opinião, a partir de argumentos que você vai utilizar. Hoje aqui vai ser um bate-papo, mas eu me comprometo a depois fazer alguns posts com tudo isso. Quem não pegou ainda papel e caneta, por favor, pega, porque aí fica mais fácil para vocês irem tomando nota de tudo isso. Como eu dizia, a dissertativa é um gênero muito particular em que você deve colocar a sua opinião, munida também de alguns argumentos que te levem a esse lugar. Tá? Então, o que é que a gente precisa para construir? Eles falam sempre na prova, se vocês olharem lá no edital, falar que tem alguns elementos que vão servir para que sejam atribuídas notas e conceitos, e vai estar sempre entre esses elementos. Coesão e coerência. O que é que isso quer dizer? Coesão, o fato de que você tenha começo, meio e fim na sua dissertativa. E coerência, que ela tenha um sentido dentro daquilo que você está se propondo a responder. Como é que isso funciona para vocês não esquecerem mais em termos de venda da Avon? Vamos lá! Vamos pensar que a Avon está lançando um produto novo. Lembrem que você também está lançando um produto ali que é a sua opinião. Alguns outros municípios, como São Paulo, costumam fazer perguntas com um espaço para resposta bem curto. Então, por exemplo, 10 linhas. E aí a gente tem algumas dificuldades, porque pela norma da língua portuguesa, a dissertativa pressupõe alguns itens. Então, um deles, por exemplo, é você ter citação direta de autor, para você dizer que você não está falando sozinho, que tem alguém que embasa aquela sua opinião. Mas em 10 linhas isso fica um pouco complicado. Quando você tem um pouco mais de linhas, você pode trabalhar com isso também. Então, como é que você vai organizar o seu texto? Te fizeram uma pergunta, vou pegar aqui o exemplo de Campinas. Campinas trouxe uma pergunta social que dizia assim, qual a sua opinião a respeito do fenômeno da uberização nas relações de trabalho? E aí a pessoa precisava, para ser professor naquela rede, tanto o professor quanto os gestores precisaram responder a essa dissertativa. Aí eles davam dois textos de opinião, uma contrária com alguns argumentos e uma favorável ao sistema da Uber. E você precisava desenvolver a respeito disso. Nossa. E aí como é que a pessoa precisa fazer então? Primeira coisa, se estão te fazendo uma pergunta, primeira coisa que você precisa responder, né? Vamos lá. Estão te fazendo uma pergunta, qual a sua opinião? Você concorda ou discorda? Primeira coisa que você vai responder, eu concordo, eu discordo. E aí vem por quê? A gente diz que na introdução você precisa apresentar a sua opinião e os seus 3 porquês. Geralmente de 2 a 3 argumentos, dependendo do espaço que você tiver. Bom, escolhendo esses 3 argumentos, nos parágrafos posteriores, você vai desenrolar o porquê desses argumentos. Então, não comece o seu texto justificando por que você acha alguma coisa. Você só diz os argumentos em si, né? Senão você acaba discorrendo a respeito no lugar errado. Então, vamos lá pensar na questão da venda da Avon. A Avon está querendo lançar o batom Super Ultra Naturals. Vermelho Ultra Black. Tá, sabe? E aí o que eles fazem? A primeira coisa é uma campanha rápida para as pessoas conhecerem esse batom. Então vamos pensar, nós estamos pensando na introdução aqui da dissertativa. O que eles fazem? Colocam lá no outdoor, que é aquela coisa que a pessoa vai passar com o carro e rapidinho ela vai bater o olho, ela tem que olhar as informações e já se localizar. Então ali tem que ter as informações principais. Batom Super Naturals, o melhor do mundo. Por quê? Aí vem lá embaixo. Feito apenas com produtos veganos, confere à sua boca um efeito de preenchimento, te torna uma mulher mais sexy. 3 argumentos. Acabou. Ele não vai dizer o que é um produto vegano, não vai dizer nada, porque a pessoa está só passando por ali. A mesma coisa vai acontecer com o avaliador do concurso. O avaliador do concurso também vai fazer esse mesmo movimento.
Ele vai olhar e vai dizer, bom, qual é a opinião desse candidato? Ok. Quais argumentos ele usa para fazer essa defesa, contrária ou favorável a esses? Beleza. Ele já sabe sobre o que é a venda, certo? Agora nós vamos para a segunda parte, que são os parágrafos posteriores, que a gente chama de desenvolvimento, que é a maior parte do seu texto. Então, no desenvolvimento, o que você vai fazer? Em ordem, na mesma ordem que você colocou na introdução, você vai pegar cada um desses argumentos e falar a respeito deles. Tá? Então, pensando lá de novo no batom da Avon, qual vai ser o desenvolvimento para a pessoa que está vendendo o batom? Abrir o catálogo. Então, a vendedora, ela viu o outdoor e aí no catálogo vem lá aquela paginazinha explicativa. Então, aí sim você vai encontrar. Lembra lá do argumento? É vegano? Produtos 100% veganos? Então você vai encontrar produtos 100% veganos, não possui nenhum tipo de origem animal, não testado em animais, não provoca alergia, é hipoalergênico, enfim. Aí você vai explicar o que é um produto vegano e quais são os benefícios desse produto. Do mesmo jeito, no seu desenvolvimento, na dissertativa, você vai fazer a mesma coisa. Você vai olhar, bom, o que eu disse aqui? Que eu sou contra a uberização porque fere os direitos trabalhistas. Ótimo, então agora você vai falar o que são direitos trabalhistas, por que é que eles são tão importantes. Passa para o próximo argumento. Você vai fazer a venda. O anúncio daquele produto foi feito no começo, agora você está fazendo uma explicação para um possível comprador da sua ideia, que é ali o avaliador. Tá? E agora, Natália? Bom, agora é a hora de você fechar a venda. É aquela hora da conclusão na dissertativa. Então, o que significa a conclusão? Você mostrar por que tudo aquilo que você colocou de argumento é importante para aquilo que você está se propondo a fazer. Então, qual é a relação, por exemplo, das relações de trabalho com a sociedade que nós queremos construir, com as crianças que a escola vem formando? É aí que você fecha a venda. Então, como é que eu fecho a venda? Quando eu tô cara a cara com o meu cliente, eu já dei os argumentos, eu já mostrei a revista, eu já disse quais são os benefícios. Agora eu tenho que fazer aquela coisa impactante de dizer por que é que faz sentido aquilo que eu quero te vender. Né? No caso da dissertativa, a ideia. Por que é que isso faz sentido? Que sentido é esse? Então, por exemplo, no caso da uberização, eu digo, porque queremos uma sociedade mais justa, igualitária, com condições equânimes, e nesse tipo de relação de trabalho isso não acontece. Existe um explorador e um explorado. Portanto, isso é contrário a tudo que desejamos, tanto para a educação quanto para o futuro do país. Pensar no batom? Como é que eu venderia esse batom? Menina, esse batom é maravilhoso. Além de todos os benefícios que eu já te falei, se você tá solteira, esse batom é o que não vai deixar as pessoas tirarem o olho de você. É um atrativo natural, com toda certeza, é com esse batom que você vai casar. Ou vai encontrar o marido, enfim. Tô aqui, eu sei que pode ser um argumento que para alguns não bata bem, né, que reverbere alguma coisa ruim, mas é só para vocês não esquecerem mais. Né? Então, o que eu fiz? Eu dou para a pessoa no final, eu jogo um truque de algo que realmente faça sentido. Se eu estou num concurso para educação, faz sentido que eu pense na educação do país, faz sentido que eu pense nos meninos que a gente está formando hoje, na sociedade que a gente quer para amanhã. Afinal de contas, é por isso que nós estamos como educadores, por acreditar num país mais justo a partir da educação. Certo? Tudo bem até aqui? Bom, eu vou usar uma outra analogia aqui. Para quem não gostou dessa da venda da Avon, né, que acho que é muito comercial, enfim, não gostou dessa, vou dar outra. Para aqueles que estão indo fazer o concurso com fé, então eu diria o seguinte: a dissertativa é o mesmo movimento de ir para a igreja, quando você quer conversar com Deus. Chega, pede, ajoelha, reza. É exatamente isso que você vai fazer na dissertativa. Quando você quer alcançar um objetivo com Deus, o que você faz primeiro? Pede o que você quer. Então, pai, eu quero um emprego melhor, eu quero um marido trabalhador, eu quero condições para viajar após a pandemia. Pediu. Sabe aquela história do pé direito? É isso. O que é que você quer? Mesma coisa dissertativa. Direto. Eu quero isso. Ponto. Pediu, ok. Aí sim, aí você vai lá ajoelhar e rezar.
né? Então aí você começa, meu Deus, eu quero um marido mais trabalhador, porque o anterior não era bacana, porque eu sei que em duas pessoas juntas a gente caminha, a gente consegue um futuro melhor. Ah, eu quero viajar, meu Deus, porque eu tô há tanto tempo na minha casa, mas quando a pandemia terminar, eu quero poder proporcionar para os meus filhos essa experiência. Aí você vai dizer para Deus por que é que você fez aqueles pedidos lá em cima. E por fim, o que você vai fazer? Agradecer. Meu Deus, muito obrigada. Se eu me conceder tudo isso, você é a pessoa mais feliz desse mundo. Eu tenho certeza que eu vou estar muito mais próxima de ti. Esse é o seu agradecimento e é também uma forma de concluir. Como é que você conclui essa conversa? Porque tudo isso que você está solicitando ali, todas as suas opiniões, tudo que você está depositando de conhecimento, tudo que você está manifestando é tão importante. Tá? Então, pode utilizar as duas analogias para não esquecer nunca mais como estruturar uma dissertativa. Se você for utilizar a analogia da Avon, então, primeiro anuncia no outdoor, faz a introdução. Segundo, coloca no catálogo todas as explicações e benefícios do produto que foi anunciado, ou seja, faça o seu desenvolvimento. E terceiro, faça a venda de frente com o cliente, a sua conclusão, feche a venda. Se você preferir a analogia religiosa, primeiro, peça para Deus aquilo que você deseja, ou seja, introduza se você concorda, discorda com o assunto que está sendo tratado e dê os seus porquês. O que é que você espera com aquilo? Depois, reze, desenvolva, ou seja, cada um daqueles porquês, que sentido ele tem para aquilo que você deseja e almeja alcançar. Por fim, agradeça, diga a Deus por que isso é tão importante, porque que ter essa graça concedida vai fazer tanta diferença na sua vida. Estou pensando aqui o que é que já foi perguntado em aula nas oficinas de dissertativa que a gente vai fazendo presencialmente aí ao longo do caminho. Seja no cursão, seja no... Claro, eu não posso falar nomes aqui, né? Mas enfim, em todos esses lugares por onde eu já passei, nesses 20 anos trabalhando com isso. Uma das perguntas que me fizeram: Nath, qual é a melhor hora para eu responder a dissertativa? Ótima pergunta. A resposta: eu tenho duas, uma científica e uma baseada na fé. De novo, eu adoro o pessoal que fala, eu vou fazer o concurso, eu pego na mão de Deus e vou. Eu acho que essa é a melhor maneira de fazer o concurso. Desde que você pegue na mão de Deus e estude também, né? Mas eu gosto muito dessa analogia, por isso que às vezes eu brinco. Então, para quem tem fé, eu vou dizer que o melhor momento para responder a dissertativa é quando Deus falar com você. E acredite, se você já fez uma prova ou vai fazer, você vai comprovar por você mesmo que ele vai falar. Para quem prefere a resposta científica, cientificamente, eu já fiz um post sobre isso, seu cérebro tem um tempo de busca nos seus conhecimentos, em todo o seu repertório, para trazer aquelas informações que você está procurando encontrar para o seu consciente. Então, quando esse movimento se completa dentro de você, a pergunta é respondida por você mesma, ela vem ao seu consciente. O que isso quer dizer? Sabe aquela hora na prova que você está ali lendo uma questão e de repente te vem, eu podia responder isso na dissertativa? É isso? Essa é a hora de parar tudo e responder. Se você não quiser passar direto para o rascunho lá da dissertativa, pelo menos anote os elementos principais que te vieram à mente naquele momento. Por quê? Eu brinco que Deus tem muita gente no concurso para conversar, então ele não vai voltar a falar de novo. Mas você também pode considerar que se o seu cérebro levou um tempo para fazer esse caminho, até encontrar a resposta, se você não se utilizar dessa consciência, quando você fizer a pergunta de novo, ele vai ter que começar o processo de busca novamente. Sabe aquela coisa de você deixar para responder a dissertativa no final e aí você fala, meu Deus, eu tinha pensado numa coisa tão bacana para responder e agora não vem? Pode ser que não venha mesmo, porque as sinapses são diferentes, então pode ser que o seu cérebro vá buscar outro caminho. E aí junta o nervosismo, mais o tempo da prova, você fica prejudicado, esse processo mental não é completado. E aí você tem prejuízo. Então, minha dica é, minimamente, pare e faz um rascunho rápido para dar pistas do seu cérebro de qual era aquele caminho que ele tinha percorrido.
Então não quer parar para fazer a resposta de uma vez, mas já coloca o que é que você pensou em usar como argumento. Isso pode acontecer enquanto você estiver respondendo as questões, justamente porque ali também vão ter elementos de conhecimento. Então uma coisa pode ser associada à outra. Então você está lá, você precisa responder essa questão sobre a uberização e de repente você se depara, lá nesse concurso de Campinas tinha, para quem fez sabe do que eu estou falando, você se depara com alguns itens da bibliografia que são de vertente sociológica. E aí você lê Marx e etc. E você fala, puxa, isso daqui pode ter a ver com as relações de trabalho que estão lá. Então, eu acho que eu posso usar esse argumento. E aí você pega e anota no cantinho da folha, no caderno. Use o caderno da prova a seu favor. Ele é seu maior aliado nesse momento, assim. Eu vou mostrar depois um post para vocês meu último caderno de prova. Eu não saio da prova sem que eu tenha o caderno, porque além de corrigir, você consegue voltar nas questões que você errou e também você consegue pegar esses espaços em branco para ir fazendo essas anotações que vão ser importantes para você. Tem alguma coisa por aí, Staff? O perfil Caroline Six está perguntando o seguinte: gostaria de palavras indicadoras de início, meio e fim da dissertativa. Excelente a sua pergunta. Depende muito do que você precisa responder, né? Então, por exemplo, se estão te pedindo a sua opinião, você concorda ou você discorda, você pode começar dessa maneira. Eu concordo, eu sou favorável, ou eu discordo, não é consensual para mim que, né? Enfim, vão ser sempre maneiras de indicar qual é a sua posição. Então, lembrando, na introdução você vai trazer sempre a sua posição, a sua opinião e mais os argumentos, os seus porquês. O porquê você se posiciona de modo favorável ou não. Às vezes a pergunta é mais direta, te dizem o que você pensa sobre a educação integral no Brasil? Aí você vai colocar da mesma maneira. Eu penso que, aí geralmente você tem uma palavra que direciona a sua opinião, então, que é extremamente favorável aos estudantes ou que é uma forma equivocada de pensar o processo educativo. E aí você segue com os 3 porquês, sempre marcando uma opinião, tá? Na introdução. No desenvolvimento, você vai sempre a palavra porquê, pois, né? Esses conectivos são muito úteis para você. Tem isso na apostila da oficina de dissertativa, os conectivos que você pode utilizar para cada uma dessas etapas da dissertativa, né? E na conclusão, fica uma dica, assim, geralmente, agora mais recentemente, tem havido uma preocupação maior com isso, de você concluir sem você colocar uma palavra indicando isso. Então, não dizer concluindo, resumindo, mas também são linhas de pensamento, de escrita acadêmica. Tem pessoas que acham que você pode fazer esse apontamento, outras que não. Como os avaliadores são pessoas, então a gente também perpassa por esse fio do olhar. Num curso mais recente que eu fiz sobre escrita acadêmica e preparações pré-vestibular, uma das orientações que estavam sendo dadas era que a conclusão viesse seguida dos últimos argumentos. É uma novidade. Geralmente a gente costuma fazer um parágrafo separado no final, mas é uma possibilidade também. Se de repente você perceber que você não está conseguindo conectar, começar o último parágrafo, você já emendar a conclusão no seu último porquê. Tá? Espero ter ajudado. O que mais eu gostaria de falar para vocês sobre esse momento? Bom, mesmo que o concurso seja a caneta, uma dica que te ajuda a ganhar tempo, primeiro, você anotar seus possíveis argumentos antes de você começar a escrever a dissertativa, porque você tem que lembrar que você vai ter que se apoiar em 2 ou 3, porque senão você não consegue concluir. Lembra da questão da coesão, do começo, meio e fim? Se você começa a querer colocar tudo que você aprendeu no curso preparatório e jogar ali todas as palavras-chave, por isso que eu falo que palavra-chave pode ser uma ajuda, mas também pode ser um problema, já conto para vocês um episódio. Por isso que eu acho que você precisa pensar a respeito. Então, quais são os argumentos mais fortes para você defender aquele ponto de vista?
são 2 ou 3, senão o seu texto, você vai discorrendo e você não conclui. Você não sobra espaço naquelas linhas que são delimitadas para você fazer a conclusão. Tá? Então, olha para os argumentos e pensa, esse daqui eu poderia colocar dentro desse, eles se conectam, eles dialogam. Então beleza, então vou usar esse daqui na introdução, quando eu for desenvolver eu utilizo esse. E assim por diante. Então vale fazer essa listinha de argumentos possíveis antes de começar a dissertativa. E uma outra dica que eu costumo usar, eu faço a dissertativa a lápis. Então mesmo que o concurso peça que você use caneta, eu faço a lápis e eu tenho uma borracha. Por quê? Já aconteceu ali só com caneta. E aí você risca a prova inteira e quando você vai passar limpo, você já não sabe qual era a parte que você realmente queria pôr aonde. Então fica aquele negócio cheio de seta e aí você se perde. E um texto que poderia ser incrível, de repente pode ficar prejudicado por isso, porque você mesmo não se acha naquilo que você foi ali rascunhando e rabiscando. O que mais? Assim, a questão do espaço e da linha, conta? Conta sim. Por quê? Não porque alguém vai avaliar a sua estética, mas na hora de escrever, se a sua letra estiver ilegível, é uma das coisas que desconta ponto, porque o avaliador não tem obrigação de decifrar aquela letra. Então, principalmente sendo um concurso para professor, espera-se que você tenha uma letra legível, que você dê um espaçamento mínimo, ainda que seja mínimo, mas entre parágrafos, mostrando que esse texto tem uma estrutura. Então, lembrem que a boa parte dos editais traz a estrutura textual como algo que conta para a nota, que compõe essa nota final. Então, vale pensar sobre isso também. Então, para não esquecer, vou falar mais uma vez, nós precisamos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa introdução precisa ser como um grande outdoor, imagine assim, alguém que passe e está conhecendo as suas ideias e a sua opinião, ou seja, o produto que você está vendendo naquele momento, e vai passar rápido. Então, de um modo geral, vamos pensar em 10 linhas, a gente está falando de 10% do todo. Então, para você ter uma ideia mais ou menos de espaço, tá? Quando você for se organizar. Geralmente a introdução ocupa de 10 a 20% no máximo, porque é só para ela trazer isso. Então, de 1 a 2 linhas, pensando em 10. Tá? Você tem o desenvolvimento, que é a parte mais longa, então geralmente ele vai ter de 2 a 3 parágrafos, cada um para um argumento. Esses parágrafos vão ter aproximadamente 60% do seu texto. Então, 20% para cada elemento. E, finalmente, na conclusão, você utiliza os outros 20% ou 30%, que é o ideal para você concluir a sua ideia. Tudo bem? Agora vocês vale pegar questões das provas anteriores, vale observar quantas linhas tem para essa questão dissertativa, como ela vai ser composta, se tem 1, 2 ou 3, como vai ser a avaliação. Vale olhar tudo isso no item do edital que fala a respeito de dissertativa, para você não ser pego de surpresa. E vale principalmente treinar essas questões, né? Eu costumo brincar que sempre vale usar o amiguinho que está do lado. Então faz uma troca, né? Nós somos seres sociais, nós aprendemos com o outro. Então combine com uma amiga no final de semana, de vocês fazerem lá uma pergunta X, responderem de forma dissertativa e vocês trocarem na hora da avaliação, olhando esses critérios que são usados na prova, vale muito a pena, porque aquilo que você não enxerga, talvez sua amiga esteja vendo, e o contrário, ela também vai se beneficiar. Tá? Outro mito que eu quero terminar aqui desmistificando, o mito das palavras-chave. Antigamente, muito antigamente, em algum lugar da história, as pessoas tinham a crença de dizer que o avaliador buscava as palavras-chave. Então, quanto mais palavras-chave você tivesse no seu texto, maior seria a sua nota. Eu não sou da época em que isso aconteceu. Nos concursos em que eu trabalhei como avaliadora, eu nunca peguei isso, não. O que o avaliador tem? No material que eu mandei para vocês também da oficina, eu mostro esse espelho de correção, como a gente costuma chamar. No espelho, o avaliador tem ali quais são os conceitos que precisam estar presentes nessa construção do candidato. E aí ele vai observar se esses conceitos estão presentes para trabalhar com a ideia, com essa parte da nota. Ele também vai olhar, como geralmente são professores de língua portuguesa, vão estar olhando para a questão da estrutura do texto e, como eu já disse,
para a questão de coesão e coerência, para saber se o seu texto tem começo, meio e fim, e se o que você coloca no começo é o que você defende ao longo da construção. Falei que eu ia provar, né, que isso não dá certo? Tá, vou contar para vocês um exemplo real. Uma vez a gente trabalhando num cursinho, um rapaz que estava fazendo o curso com a gente pediu ajuda porque ele queria entrar com recurso, porque ele foi reprovado e ele não entendia porque ele foi reprovado. E ele queria construir um recurso para a dissertativa. E aí nós fomos ler e tentar entender para poder ajudá-lo. O que ele fez? A pergunta era assim, olha, de alguns concursos atrás, se eu não me engano, era um concurso para professor de desenvolvimento infantil na Prefeitura de São Paulo, se não me falha a memória, posso estar errando. Ele tinha que responder assim, a pergunta era, um aluno, porque tem muitas situações problemas, né? Geralmente São Paulo trabalha com situação problema. Então, um aluno do 6º ano vem relatar para você que ele está, você como professor, ele vem e te relata que ele está apanhando de 3 meninos todos os dias na saída do colégio. Como professor, quais serão as suas ações? Aí esse camarada respondeu assim, pensando no desenvolvimento biopsicossocial dessa criança, enxergando como um ser integral, enxergando a todos como pessoas em desenvolvimento, veja um monte de palavras-chave que ele foi colocando, tudo que tem no concurso. Pensando em desenvolver como professor as habilidades e competências e trabalhar com as diversas modalidades organizativas, eu faria um projeto em que toda a escola fosse envolvida, falando sobre bullying, explicando quais as consequências que o bullying pode gerar e tal. E assim ele foi, com todas as palavras-chave que ele imaginava, com todos os autores que ele poderia citar para esse projeto pedagógico que ele estava se propondo a fazer. E por que ele foi reprovado? Vamos lá, te deram um problema, o que é que você precisa fazer, professora? Resolver o problema. O menino continua apanhando todos os dias na saída do colégio. Você ter essa ação de fazer projetos e tentar conscientizar as pessoas vai fazer com que ele pare de apanhar imediatamente? Não. Então, nesse caso, as palavras-chave acabaram atuando contra ele, porque ele ficou tão preocupado em colocar isso na prova, mostrar que ele tinha esse conhecimento, que ele se esqueceu que é um sujeito que está nessa situação problema, um sujeito que está apanhando. E lembrando, a prefeitura busca um perfil, como se fosse uma empresa, um perfil de professor. Então, quando ela coloca um problema desse, é para saber justamente como você resolveria. Se você sabe quais são os caminhos legais para resolver essa questão. Então, nesse caso específico, você, lembrando da estrutura hierárquica, você como professor precisa fazer o quê? Reportar a situação de modo formal para a gestão, então geralmente o professor faz por escrito, traz toda essa informação, leva para a equipe gestora. A equipe gestora, aí a mesma prova, a mesma questão caía para professor, cai para a gestão também. E aí, se você está num cargo de gestão, o que é que você vai fazer como gestor? Você recebeu isso do professor. Você vai encaminhar a situação para o conselho tutelar e acessar a rede de proteção. Rede de proteção é um dos elementos que precisa ser estudado na bibliografia, que está lá presente na legislação. Consta lá dentre todos os estudos que o professor tem que fazer. Está em consonância com o ECA, de que o professor é responsável a equipe escolar é responsável por zelar pelos direitos da criança enquanto ela está na instituição escolar e protegê-la como um todo, né? A criança tem direito à vida, à proteção, Constituição Federal. Tá? Então vejam quantas coisas eu tenho aí para colocar como elemento, mas para justificar a minha ação. Depois ele pode fazer um projeto sobre isso. Consciência também é trabalho do professor? Sim, consciência é um trabalho do professor. A gente utiliza do conhecimento justamente para formar pessoas mais conscientes de si, mais empáticas com o outro. Uma sociedade mais justa, equânime. Mas, antes de tudo, eu tenho que resolver o problema. O menino continua apanhando. Então, por que ele não foi aprovado naquela dissertativa? Porque aquele menino continua apanhando. Tá? Então, de novo, não se pautem em pensar só em palavras-chave. Entendam
o conceito que está atrás destas palavras-chave. Que conceitos são esses? O que é que essa rede entende por criança? O que é que essa rede entende por aprendizagem? De que forma o processo de ensino-aprendizagem é concebido dentro da estrutura deste município? E aí, lembrando que independente de para qual município você está se preparando para a prova nesse momento, os conceitos são bastante parecidos. Por quê? Porque eles partem do mesmo lugar. Eu vou colocar para vocês a estrutura hierárquica das legislações, vocês vão ver que tudo parte da Constituição Federal, então dos direitos de todo cidadão, da Constituição Federal descendo, vamos imaginar aqui uma pirâmide. Então, descendo da pirâmide, você tem Constituição Federal, depois você vai ter a LDB, Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional. Você vai ter na LDB a indicação de que para cada modalidade você terá uma diretriz específica. E aí você tem as diretrizes curriculares nacionais, a BNCC, que nós temos agora, que é a Base Nacional Curricular Comum. Por quê? Porque na LDB diz, existirá uma parte comum ao Brasil como um todo e existirá outra parte do currículo que será pensada na realidade de cada município. Então, o município terá liberdade para montar seu próprio currículo. Então, por exemplo, comunidades ribeirinhas tem como currículo falar dos períodos de pesca. Por quê? Porque faz parte da rotina do dia a dia daquelas crianças. Nas grandes metrópoles, não faz sentido que tenha isso como parte do currículo. Tá? Então, parte comum, parte diversificada. Nessa base comum, nós temos a Base Nacional Curricular Comum, aquilo que deve ser trabalhado no Brasil como um todo. Se o meu filho estuda no Rio de Janeiro, no 2º ano, ele vai ter acesso a alguns conteúdos que compõem essa base. Se eu me mudar para São Paulo, ele vai, de acordo com essa ideia, ter acesso aos mesmos conteúdos, acrescido das coisas que são regionais, mas ele tem garantido uma base curricular nacional comum, para a gente poder falar que os estudantes estão numa situação de equidade, numa situação equânime em termos de conhecimento. Tá? Então, qualquer vestibular, por exemplo, para uma universidade pública, vai se apoiar nessa base curricular comum. Tudo bem? Aí, saindo das diretrizes, a gente tem alguns outros direitos e vai descendo. Então, eu tenho o ECA, que vai falar sobre direitos específicos da criança. Toda vez que eu quiser relacionar um direito da criança na minha dissertativa, eu posso me apoiar no ECA. Então, talvez eu não faça lá a citação direta do termo do ECA, do parágrafo que está dizendo, mas eu posso dizer, conforme o ECA, conforme as diretrizes curriculares da educação infantil, conforme a LDB, conforme a Constituição Federal, se eu estiver falando, dependendo do direito a que eu estiver me referindo, dependendo do que é que eu estiver querendo colocar ali para discussão. Tudo bem? Então, não percam isso de vista. Você não consegue, é humanamente impossível você ler os 20, 30 livros da bibliografia de uma única vez. E mesmo que você os leia, nem sempre você vai conseguir se apropriar de todos aqueles conceitos. Mas existem correntes teórico-filosóficas que norteiam todos esses autores. De novo, imagine que esse concurso ele já tem um conceito do que é criança, do que é aprendizagem. Então ele vai pegar sempre autores que sigam nesse fio condutor. E aí você tem a linha tradicional, você tem a linha sociocrítica e alguns autores que representam essas linhas de pensamento. Então trouxe aqueles que são principais, que a gente vai conhecendo dentro da faculdade, né? A gente fala de olhar o sujeito, em São Paulo também, enfim, nas maiores cidades do Brasil, isso está colocado de uma forma bastante clara. Que a ideia é que nós consigamos olhar a criança como um sujeito de direitos, visto em sua integralidade, e atendido em seus aspectos biopsicossociais. O que significa biopsicossocial? Biológico, necessidades biológicas. Quando a gente está falando de conceituação biológica, então a gente está se remetendo a Piaget. A gente está dizendo, por exemplo, que é humanamente impossível, pelo menos até agora, o ser humano está em constantes avanços, mas até agora não teve nenhum estudo que comprovou que um bebê de 1 ano pode ser alfabetizado. Por quê? Biologicamente ele não está pronto. Ele não tem maturidade física para isso. O corpo dele, o organismo ainda não está preparado. Tá? Então, quando a gente vai pensar nessa questão da maturidade biológica, a gente vai estar falando de Piaget. A gente está dizendo também, a gente está falando do biopsicossocial, das questões psíquicas internas, a gente está falando de emoção, de sentimento, então a gente está falando de Vallon.
De que forma a minha maneira de sentir interfere na aprendizagem? A minha emoção segue comigo? Segue, eu provo pra vocês aqui, ó, hoje. Quem entrou, tá acompanhando os posts e de repente me achou simpatiquinha, pessoa legal, tal, ficou e tá gostando do conteúdo, criou empatia e aí tá se apropriando disso. Uma outra pessoa que de repente entrou e falou, nossa, não gostei dessa menina não, hein? Ai, que nojenta. Ai, que pessoa insuportável. Essa não vai com certeza se apropriar da mesma maneira. Por quê? As relações têm interferência direta, como eu me sinto em relação ao outro, né? O mesmo acontece na faculdade. Tem professores que a gente gosta muito. E aí a relação com ele é tão bacana que eu aprendo muito melhor. Ou, para falar de emoção, de sentimento, tem um dia que eu não tô nada bem. Eu briguei na minha casa, foi péssimo. Nesse dia, na faculdade, o meu rendimento não vai ser tão bom. Por quê? Porque eu tô com as minhas emoções afloradas, porque eu tô com outros sentimentos envolvidos. O mesmo acontece com as crianças. Uma criança que apanha, por exemplo, dos pais e que levou uma surra e viu, sei lá, o pai chegar bêbado bater na mãe, ele não vai chegar para a escola como chega um outro que está sendo ali acolhido, dormindo no horário certo, com uma família, né, de margarina, mas bem estruturada. Então, essas relações é que a gente precisa considerar. Então, lembram? Ver o sujeito nas suas perspectivas biopsicossociais? Então, eu preciso levar em considerações que sentimentos e que emoções estão ali colocadas, né, junto com aquele sujeito integral. Quando eu vejo, eu tenho que ver como um todo. E a questão do social, que é as relações, entender que nós somos seres essencialmente sociais, né? E aí quem é representante dessa corrente filosófica é Vygotsky. Se encontra outros teóricos que partilham dessa mesma corrente? Sim, mas a pedagogia acabou adotando esses três teóricos como representações interessantes de cada uma dessas correntes filosóficas. Tá? Então, Vygotsky vai falar, por exemplo, da zona de desenvolvimento proximal, vai dizer que o ser humano aprende na interação com o outro, também na interação com ele mesmo. Então, portanto, vamos pensar num exemplo bacana aqui que dê para vocês entenderem. O menino que vai ter acesso ao novo conhecimento, eu preciso saber o que é que ele já sabe. Por quê? Porque se estiver muito distante, se ele não conseguir encontrar nenhuma relação com os conhecimentos que ele já tem, não vai fazer sentido para ele. Não está dentro da zona de desenvolvimento proximal. Ele não traz para a zona de desenvolvimento real. Então, sabe aquele menino que nunca viu uma flor, e aí a gente chega e fala para ele, desenha uma rosa, ele não faz a menor ideia do que seja uma rosa? Então, se eu não trouxer esse conhecimento a partir das vivências, das interações, eu não consigo que ele faça abstração desse conhecimento. Ele não tem a memória, ele não tem ao que recorrer de recurso cognitivo, porque ele não teve acesso a isso. Então, Vygotsky justifica, por exemplo, que na educação infantil a gente trabalhe as interações, as brincadeiras, as vivências enriquecedoras, e que isso perpasse toda a infância. Lembrando que a infância vai num período aí considerado por Vallon, por exemplo, do desenvolvimento da personalidade, em média do 0 até os 7 anos. Então, o professor precisa ter esses conhecimentos? Precisa. E aí, o que vai acontecer com os outros autores dos seus estudos? Eles vão se focar nisso. A gente vai tendo outros, tá? A gente tem Freinet para falar que a aprendizagem precisa ser colaborativa e que todos precisam atuar como seres sociais, e que então a criança precisa ter responsabilidades já desde pequena compartilhada. A gente tem Malaguzzi falando de algumas questões que foram desenvolvidas em Reggio Emília, em que a criança era o protagonista do saber e não o professor, e que aí eles construíam projetos de algo que fazia sentido para que eles descobrissem, e juntos eles iam em busca desse conhecimento. Enfim, tem várias correntes que vão vindo, e que se a gente conseguir entender essa base, a gente entende todos os outros. Então, quando eu pego, por exemplo, a Mantoan, que fala sobre inclusão escolar, ela parte dessa ideia de que não faz sentido uma criança com deficiência, uma criança deficiente, estar numa escola isolada, porque se ela precisa aprender na interação com o outro, se ela não tiver uma criança que possa fazer essa parceria com ela, ela perde essa chance de desenvolvimento. Tá? A gente vai pegar outros autores que vão trazer isso para a linha do desenvolvimento matemático, por exemplo, a Constance Camille, quando vai falar dos números, ela vai falar justamente isso baseado em Piaget.
é a construção do número na criança, o nome do livro, que cai muito nos concursos. Então vai dizer que assim como para Emília Ferreiro, que também é discípula de Piaget, a criança vai criando hipóteses, né, e sucessivas aprendizagens até que ela consiga entender o sistema de escrita alfabética, ela também vai utilizar isso para os números, que a criança também vai construindo uma ideia de número. Por isso a gente faz sondagens, para entender que hipótese ela tem, o que ela acha que está acontecendo naquele momento. E aí lembram do Vygotsky? Eu entendo que ela sabe e eu trago mais elementos para trazê-la para onde eu acredito que ela tenha potencial de vir, né? Ela vai vindo gradativamente até elevar o seu nível de conhecimento real. A sua zona de conhecimento proximal se torna um conhecimento real. Aquilo que ela poderia aprender, ela vai aprender. Quando eu uso exemplos aqui com vocês, que vocês conseguem se lembrar de algo que aconteceu no cursinho ou em um concurso que vocês já prestaram, é exatamente esse movimento que nós estamos fazendo. Recorrendo a elementos da experiência de vocês para reorganizar isso e colocar num outro patamar. Né? Então, o processo que Piaget chamaria de desequilíbrio e reequilibração. Você tem um conhecimento que está acomodado, você acha que a dissertativa era para fazer de uma determinada maneira, chega um novo conhecimento e aí você tem um processo até que você consiga acomodar essa nova informação que chegou para você. Tá? Eu espero poder ter contribuído, espero que tenha sido de grande valor, espero que vocês possam utilizar esse vídeo que fica aí gravado para vocês, disponível, que realmente daqui a pouquíssimo tempo nós nos encontremos do lado de cá, que vocês possam se tornar nossas colegas de trabalho. Eu faço questão de permanecer na rede pública de ensino, independente do que eu faça para além disso, e espero poder encontrar com vocês muito, muito em breve, tenho certeza que isso vai acontecer. Tá? Concurseiras hoje, professoras efetivas amanhã. Um abraço, bom final de semana.